Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite para quem vai assistir depois. Para quem está no Brasil, boa tarde. Para quem está em Portugal, boa noite já. Já são 8 da noite em Portugal, 5 da tarde no Brasil. Aos poucos as pessoas vão entrando. É o nosso programa aqui em conjunto, o nosso bate-papo com Joana de Ângeles, no canal Amigos do Nosso Lar. E hoje o tema em especial é a ansiedade. A ideia do nosso programa é trazer temas que de alguma forma mexem conosco, mexem com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com essa encarnação que a gente está aqui, e trazer um pouco de Joana de Ângeles para colocar aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, com que ela tenha colaborar, nos auxiliar nesse entendimento, buscando um pouco a gente compreender, nos compreender nessa caminhada, nesse processo, e com essas dificuldades, por exemplo, a questão da ansiedade, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, hoje, a gente vai estar aqui ao vivo, está aberto para perguntas, para comentários. Quem quiser interagir, falar, se eu conseguir enxergar aqui, sejam todos bem-vindos. Já estou vendo aqui a Elizabeth Viana, boa tarde. Marcos ABF, boa tarde. Meus irmãos, boa tarde. Marcos, Helena Aparecida, boa tarde. Eliana Moura, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, tá? E hoje, em especial, o pessoal aqui já deve me conhecer, a Débora com certeza já conhece, mas hoje, em especial, a gente tem a nossa convidada, nossa amiga de Minas Gerais, trabalhadora da Seara também, divulgadora da doutrina espírita. A gente já teve aí algumas vezes juntos, trabalhando juntos, que é a Maria Inês, ou para os mais chegados, a Inês. Mas antes de eu apresentar ela, o melhor é ela se apresentar. Então, eu vou passar a palavra para você, Maria Inês. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? E eu estou achando bastante interessante estar aqui hoje para nós falarmos sobre a ansiedade. E quero, né, apresentar-me que trabalho também com a doutrina espírita, sou divulgadora, nós temos aí nossas páginas, nosso canal. Meu nome é Maria Inês, pode chamar de Inês, como o Nelson já disse, sou professora, né, além de trabalhar com a doutrina, professora do ensino fundamental, também agora iniciando um trabalho com aromaterapia, né, que também descobri, assim, uma vertente na parte espiritual e me encantou, né, então nós estamos aqui hoje. Então, muita gratidão por estar com vocês. O prazer é nosso. A Débora vai ficar aqui entre entradas e saídas conosco. Ela está aqui nos bastidores. Eu que vou comandar hoje. A partir de agora, eu vou estar sempre comandando os nossos bate-papos. E conforme a disponibilidade da Débora, ela vai estar aqui conosco. Mas ela está sempre por aqui, tá bom? Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre ansiedade. A gente vai tentar aprender um pouco mais sobre isso. A ansiedade, que é esse oposto da nossa harmonia, do nosso equilíbrio, mente e corpo, ou melhor, espírito e corpo. E eu acho interessante sempre fazer uma reflexão, e a Joana de Ângeles estimula isso, nós nos questionarmos, além de estudar e ficar lá no livro e aprender o didático, conceitualmente a teoria, a gente fazer um questionamento: será que eu sou ansioso? Será que eu me vejo? Será que eu me sinto assim? Eu tenho algum sinal que demonstra ali alguma ansiedade que está dificultando na minha vida? Se eu tenho, por quê? Por que será? O que verdadeiramente nos perturba? Por que a gente está ansioso? Então, acho que é um pouco disso que a gente vai tentar hoje, aqui nesse nosso bate-papo. Sem grandes scripts, que a gente sempre pega alguns pontos interessantes e a gente vai pontuando, colocando alguns tópicos que a gente acha relevantes. Claro, Joana para esse meio, para nos explicar, para a gente aprender um pouco com ela também. Então, eu vou começar trazendo uma questão aqui que eu quero desmistificar um pouco a questão da ansiedade como somente sendo algo negativo, algo pejorativo, algo ruim na nossa vida. Tem dois tipos de ansiedade, tá, gente? A ansiedade é normal. Tem a ansiedade boa e tem a ansiedade ruim. Vamos primeiro para a ansiedade boa, que essa a gente vai passar rápido. E vamos nos identificar com certeza também. A ansiedade boa é o seguinte: é quando alguma coisa que vai acontecer no futuro,
Quando, por exemplo, a gente vai encontrar um parente, um amigo que a gente não vê há muito tempo, a gente vai fazer aquela viagem que a gente espera, há uma promoção no trabalho, enfim, essas questões que, de alguma forma, mexem conosco porque estão diretamente relacionadas às nossas expectativas na nossa vida. E não tem problema nenhum em ter expectativa. É, na verdade, que bom que nós temos expectativas, porque é o que nos move. É a nossa caminhada, o nosso dia a dia, os nossos objetivos, as nossas metas. E a gente, naturalmente, vai tendo expectativa e isso gera algum tipo de ansiedade. E não tem problema nenhum, tá bom, gente? Então, a ansiedade não é só algo de arrancar os cabelos, estou ansioso, estou ansiosa. É normal. Agora, o que é anormal ou o que é negativo na questão da ansiedade? O que passa a nos fazer mal? Em que momento a gente consegue perceber que ela é ruim, que de alguma forma ela está fazendo alguma questão negativa conosco? E aí que a Joana de Anjos nos auxilia para a gente estar atento a alguns sinais que podem demonstrar de alguma forma que não tá, alguma coisa não está 100% certa conosco. Por exemplo, como é que está o nosso sono? Interrogação. Será que a gente está dormindo bem? Será que a gente tem insônia? Será que a gente acorda lá no meio da noite com a cabeça a mil e não consegue mais dormir? E aquela coisa fica nos consumindo porque está lá dentro aquela ansiedade borbulhando? Ou então a gente tem um sono leve, que qualquer coisa que a gente acorda, um barulho, a gente consegue relaxar, se desconectar do dia a dia? E durante o dia, durante os momentos na nossa vida, como é que está a nossa respiração? Será que é normal a gente está aquela respiração ofegante, às vezes? Está que nem um cachorrinho, que o coração parece que está na boca? Será que a gente se identifica de alguma forma na nossa vida, na nossa caminhada? Outro exemplo que Joana de Anjos coloca, sudorese, mãos suadas, quando está tenso e está suado. Não é esse calor que está fazendo agora não, tá, gente? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, a Inês está em Minas, a gente está falando que está muito calor. Mas a gente está falando desse suor a nível estresse emocional, essa tensão que é gerada. Quando, por exemplo, nós de alguma forma, em algum momento, temos aquele choro compulsivo que não tem nenhum motivo aparente, que vem do nada. Ou então, quando a gente está com alguma tristeza e começa a chorar, de alguma forma a gente não consegue parar e está descontrolado aquele choro, choro que vem e que bate. Sinal importante, a dor de barriga, esse então é um clássico, é o gástrico que sente logo. Corre para o banheiro, fica nervoso, bate uma ansiedade, a gente na hora já sente uma pontada e corre para o banheiro. Outra questão, concentração. Concentração, atenção. Quando a gente está de alguma forma muito disperso, quando a gente está esquecendo muito das coisas, ou quando a gente está aqui no raciocínio e de repente foge a ideia da cabeça, a gente parece que se perdeu e sumiu. E mais um ponto que Joana colocou aqui para finalizar é a agressividade. Agressividade por compensação, que é às vezes aquele momento que nós estamos meio agressivos, meio violentos, gratuitamente, meio ríspido, meio crítico, meio afiado, meio ácido, que de alguma forma não consegue elaborar. E há normalmente duas vertentes: ou a gente deprime ou a gente agride. E essa é uma das vertentes da depressão, por estar ansioso, e a gente bota para fora de uma maneira muito dura, principalmente com esses que estão ao nosso redor. E infelizmente, normalmente, de nossos que não amamos tanto, mas mesmo assim a gente é agressivo com eles. Essa é uma das questões que Joana nos traz, alguns indicativos para a gente estar atento até onde e como a ansiedade está mexendo na nossa vida. Então, por isso que é importante a gente pegar aqui essa listazinha e começar a se questionar. Isso mexe comigo? Será que eu me identifico com alguma dessas questões na minha vida? Isso está me afetando? Não está me afetando? Interrogação. Passo a palavra para você. Olha, primeiro eu vou falar da ansiedade boa. Ansiedade boa de estar aqui, viu, gente? Me gerou uma ansiedade boa, um sentimento bom, mas não deixa da gente, né,
primeira vez que eu estou participando, um tema assim que a gente vivencia no dia a dia, né? Mas eu não sou psicóloga, né? Sou professora, então eu tenho uma visão diferenciada, assim, e dentro do contexto espírita, né, que nós buscamos lá junto à Joana de Ângeles, esse nosso cotidiano, tudo isso que o Nelson falou, né, está aí impregnado no nosso cotidiano, essa vivência acelerada. Então, se nós estamos vivenciando, né, o cotidiano de forma competitiva, né, de forma acelerada, de forma a não olhar para o nosso irmão, né, com tempo mesmo, e nós mesmos, né, Nelson? A gente não olha para a gente, nós não paramos, nós não respiramos adequadamente. Então, é o mundo que está nos empurrando assim. Nós vivemos aí várias situações durante a pandemia que acelerou esse quadro de ansiedade. A gente traz ali no livro, deixa eu ver aqui, gente, eu fiz o Homem Integral, né? Então, ali ela fala exatamente, né, dessa rotina, né, que a gente quer tem um comportamento ansioso, né? E isso nos consome, se torna da ansiedade natural, que o Nelson falou, para que aquilo que fica doentio, né? Aí a gente deixa de se relacionar, vem todo um contexto, né, que a gente se isola, a gente não consegue mais ali ter um relacionamento saudável com o nosso irmão, não consegue. E a chave disso tudo está onde, né, Nelson? Nós sabemos, né? Na espiritualidade e depois da adequação que nós temos que ter nesse mundo terreno, né? Vai falar sobre isso agora, né, para nós? Eu tenho vários pontos interessantes que você falou, Inês, principalmente essa questão da pandemia, né? Porque, de alguma forma, eu tento sempre ser positivo e enxergar o que a pandemia nos trouxe, o que a pandemia nos ajudou, nos auxiliou. Aliás, o nosso último bate-papo com Joana de Anjos, esse foi o tema, pandemia e espiritismo, trazendo um pouco dessa visão positiva, apesar de ser tão doloroso, e ainda é para muita gente, perda de gente queridos, mexeu com a estrutura não só de saúde, mas mental também de muita gente, muito complicado, e nós temos ainda muitos reflexos na economia e em outras áreas da pandemia, sem dúvida nenhuma, mas tentando olhar o lado positivo, ou se esforçando para isso, mexeu de alguma forma. E esse mexer, eu acredito que é positivo. Porque é no mexer que a gente sai de alguma forma da nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto é interessante, é muito gostosa, porque tá bom, a gente está confortável. Mas ao mesmo tempo que a gente está confortável, se não houver um esforço para melhora, a gente fica estacionado e não caminha. A gente não evolui. E a proposta dessa encarnação, todos nós sabemos aqui, isso é o meu espírito, acho que não é novidade para ninguém. Se é novidade para você, meu irmão, que está escutando agora, eu vou te dizer: nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Não estamos aqui para ficar alisando o corrimão, para ficar esperando o tempo passar. Há propósito na nossa vida. E tudo isso faz parte, acredito eu, principalmente com a vinda da pandemia, que mexeu de alguma forma, balançou as nossas estruturas, em maior ou em menor grau, mas eu acredito que isso vem na positiva, porque de alguma maneira mexeu. E esse mexer gera algum tipo de questionamento. E esse questionamento que vai nos levar a algum lugar. E uma coisa eu posso garantir, esse lugar, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou outra, vai ser mais positivo do que esse que a gente se encontra agora. E esse é um ponto de vista positivo e realista ao mesmo tempo, que a gente consegue entender a sistemática toda. Quando eu falo entender a sistemática toda, é entender essa nossa encarnação, entender o que a gente está fazendo aqui, buscar as respostas, às vezes, que não faz muito sentido para a gente, e através da doutrina espírita, através da espiritualidade de luz, como, por exemplo, Joana de Ângeles, vem nos ofertar muita informação. E essa informação para quê? Para nos auxiliar para o dia a dia, para de alguma forma a gente ser mais feliz, para a gente ser melhor, para a gente estar mais com menos dor, com menos sofrimento, com menos dificuldade no dia a dia, como, por exemplo, a questão da ansiedade. A ansiedade é uma vertente, de alguma forma, que nos demonstra
a nossa falta de equilíbrio, a nossa falta de harmonia nesse nosso dia a dia. E esse observar, como a Inês falou, principalmente nessa nossa caminhada, na escola, no trabalho, com o nosso familiar, com os nossos amigos, com a nossa família, como é que a gente está agindo? Como é que isso está nos abalando? Como a Inês falou agora, poxa, eu estou ansiosa, que bom que a gente está aqui. Claro, isso é uma ansiedade boa, mas talvez, pegar esse mesmo exemplo, se a Inês estivesse ali 2 dias sem dormir, preocupada, roendo as unhas, tá? Meu Deus, de alguma forma isso está provocando negativamente, e que não é o caso, ainda bem que não. Então, esse se observar, esse se olhar, que foi o que a Inês falou, nos falta muito ainda, o olhar para si, e estar atento a essas nossas manifestações, estar atento, e a partir do momento que a gente reconhece de alguma forma, é buscar trabalhar para estar melhor, para nós estarmos melhores, nós estarmos mais felizes. Buscando aí a nossa espiritualidade, né? Porque nós não estamos no momento de viver, né, mais assim tão materialmente, né, pensando só na materialidade. Porque se toda a tecnologia avança, se o mundo está, né, em constante evolução, o ser precisa estar em evolução. Então não é o ter, né, só é o ser. E aí é onde que nós adentramos a nossa espiritualidade. Vou falar assim bem claro da mediunidade, porque eu sei, né, nós sabemos, né, Nelson, que a maioria das pessoas tem crises de ansiedade por não saber lidar com mediunidade. Nós sabemos disso a todo momento, né? Então, assim, a gente é procurado, acredito que o Nelson aí também, nós somos procurados por pessoas que não sabem lidar, né, com os quadros que se apresentam na vida dela de ansiedade, de pânico, isso tudo é envolvido ali a espiritualidade. Então, em determinado momento da nossa vida, nós somos cobrados, né? Porque se você vivencia a sua vida totalmente na materialidade, você sabendo, né, ou não sabendo, que você não tendo essa consciência da sua espiritualidade, em determinado momento você vai ser cobrado por isso. Aí vem as crises de ansiedade, às vezes, por que estou aqui, por que tenho que fazer, o que está acontecendo, né? Então, é a hora onde que nós vamos internalizar, olhar para nós, olhar ao nosso redor de maneira realista, né? Não aí, lá no livro também, esse último que eu citei aí, Conflitos no Homem Integral, né? A Joana de Ângeles fala, né, sobre essa questão da gente estar olhando tudo ao nosso redor da forma material, né? Seguindo padrões que não correspondem às nossas, né, verdades. Então, a sociedade é muito isso. E isso gera, no final, uma crise existencial, uma crise de ansiedade. Então, esse tema, ele é, assim, profundo. Nós poderíamos, né, Nelson, ficar aqui muito tempo falando sobre isso. E falando um pouquinho também, voltando lá na pandemia, eu vivenciei algo assim que eu nunca pensei que eu ia vivenciar na minha vida. Então, a gente retornou às aulas com 2 anos, os alunos em casa, as professoras, todo mundo recluso, né? E a gente sofreu muito, eu sofri muito. Nossa, que eu não queria ver Jornal Nacional de jeito nenhum, eu estava em pânico. Nós as salas de aula, tanto eu, Marinês, professora, eu senti uma certa ansiedade, mas eu fiquei, assim, um pouco assustada com o número de alunos que tiveram crise de ansiedade na sala de aula. Até no Jornal Nacional teve algumas reportagens sobre isso, e eu vivenciei isso lá na minha sala. Então, eles não sabiam mais como conviver com os outros, tiveram pânico da doença estar ali no meio, tiveram pânico da convivência, então, assim, coisas que geraram essa crise de ansiedade. Então, onde que eu quero chegar aí? E o Nelson vai complementar para nós que existem fatores materiais, né, existenciais, da nossa encarnação, e existem os fatores espirituais, né? Sem dúvida nenhuma, e foi interessante você ter falado isso. Eu vou fazer 2 comentários, Denise, a partir do que você falou. Essa questão da mediunidade, como isso interfere, e o que é mais interessante aqui com Joana de Ângeles, o nosso público, eu, a Inês e quem está aqui conosco agora, ao vivo, e também que vai assistir,
é essa busca de algo além, de algo que é somente através desse conjunto que a Joana de Ângeles faz muito bem, reunindo todos os fatores de estudo dentro da psicologia tradicional, do entendimento do comportamento, por que, que nós agimos de certa forma, por que, que nós reagimos de outra maneira dentro dessa nossa vida, e colocar uma pitadinha de sal com o link, digamos assim, da espiritualidade, da mediunidade, como esse mundo interfere não só o mundo físico, mas o mundo espiritual, com o nosso ir durante várias encarnações, esses processos que nós carregamos, a nossa mochilinha de crescimento, de aprendizado, de crenças e valores, conquistas realizadas, de dificuldades, de processos que têm sim, sem dúvida alguma tendência também de ser mais ou menos ansioso com questões mal resolvidas. Isso também ocorre. Eu acredito que, de alguma forma, essa busca pela espiritualidade, eu acredito que todos nós, de alguma forma, que chegamos até aqui, nesse momento, a gente compartilha dessa mesma busca. Essa busca que talvez Joana pode nos trazer, indo um pouco mais profundo, um pouco além nessas questões. E aí, já aproveitando o gancho aqui, como a Inês comentou, sobre as crianças e esses processos de ansiedade coletivas, eu lembro até que saiu, não sei se foi no Recife que aconteceu, eu lembro que saiu no jornal, uma crise coletiva numa escola, que isso foi um fato que saiu, pronto, eu não sei se foi no Recife, eu não lembro, mas foi na época da pandemia. E essa questão da criança é muito interessante, principalmente o aspecto da ansiedade na criança. E aí, a Inês, vou falar um pouquinho aqui, depois a Inês vai poder falar melhor ainda da infância e trabalha diretamente com crianças. Só que é bom a gente lembrar que a criança é essa esponja que absorve tudo ao seu redor, nesse universo, nesse micromundo dela, nessa fase de criação, nesse momento que ela está aprendendo as coisas. E como ela é uma esponja, ela absorve o positivo, mas também o negativo. Então, o questionamento dos pais, dos educadores, dos avós, dos tios, desses que estão no entorno e colaboram de alguma forma com a criança, é se questionar o que está rodeando esse mundo delas. Será que é amor? Será que é educação? Será que é valores? Ou será que é só presente? Tem uma diferença aí, tá, gente? Tem uma diferença entre dar presente, somente dar amor. Você pode dar sim presente com amor, mas a gente está falando no sentido educacional, no sentido de valor. Ou a gente vai lá, larga o presente na mão da criança, o tablet, por exemplo, ou o celular, e ela está lá aprendendo lá com um youtuber da vida, que você nem sabe quem é, e que ela vê o dia inteiro, e que ela está consumindo aquilo, absorvendo aquilo como uma esponja. Joana de Anjos colabora conosco num questionamento profundo, que espírito é esse que está na nossa casa, que chegou ao nosso encontro, ao nosso lar, a nossa responsabilidade, a nossa tutela? Quais são as carências dele ou a carência dela? Qual é a atenção que a gente deve dar para esse espírito que também, como nós, está aqui para aprender, para crescer? Então, o que ele está precisando? E tem também o fator outras encarnações, que eu falei agora, tá, gente? Mas sem desculpas. É interessante a gente estar atento, mas também vamos tomar cuidado para a gente não colocar isso como a bengala psicológica de qualquer coisa. Ah, não, porque é outra encarnação, então, olha, lavo as minhas mãos. Pá, vamos lá. O que acontece, sim, há questões também relacionadas à ansiedade no fator do que é o chamado inato, que já está dentro, que a criança já é de antemão, independente dessa parte de criação, de educação, de ser esponja ou não. Muitas vezes, não sempre, muitas vezes, há um registro natural de um reencontro desse espírito que agora encarna esse seio familiar, com os entes queridos, com os espíritos afins, e também com os entes não tão queridos e não tão afins. Para quem estuda a doutrina espírita e conhece bem, estamos aqui no nosso seio familiar, no nosso meio, um processo de resgate também, de muita briga, de muita confusão que a gente teve lá atrás. E teve o véu do esquecimento, e a gente não
está bem, que a gente não lembra, mas o sentimento está ali. Isso pode provocar também ansiedade numa criança. Então a gente está falando aqui de Os sentimentos sentimento. de culpa, né? Exatamente. Por favor, Inês, fala um pouquinho, porque senão a gente vai falando aqui. Não. Por favor. No livro aí, Conflitos Existenciais, a Joana de Ângeles trabalha, né, bem essa parte, né, da encarnação, da vivência entre pai e filho, daquela assim, ansiedade gerada pela falta de amor, pela falta de aceitação. Nós sabemos dos planejamentos reencarnatórios. Então, quando está feito aquele planejamento lá, né, no plano espiritual, é de uma forma, né? Dali a mãe que está gerando aquele filho, de repente, né, ela tem um sentimento antagônico àquilo que ela fez, né, de propósito, para amar aquela criaturinha, né, aquele ser, e aquilo transpassa ali para a criança, transpassa, a gente sente, né, o que a mãe pensa, o que a mãe faz, o que a mãe, né, que respirou, a criança sente, né, e o pai também, todo aquele entorno, né, que está ali, a criança sente e gera, e tem, né, a Joana de Anjos trata muito bem dessa questão de ansiedade gerada aí, né, já a partir né, desse planejamento, dessa encarnação, e vem, né, vem sentimento de culpa, vem outros e outros sentimentos que gera na criança, foi rejeitada, né, se sente rejeitada, e ali gera ansiedade. E nós, dentro da educação, né, dentro da escola, estamos iniciando assim, vamos dizer assim, um acúmulo, um exacerbado número de crianças que vêm com esses distúrbios de ansiedade provenientes, nós já sabemos que é da parte espiritual. E bem, é lógico, nós temos aí conflitos e conflitos dentro da materialidade, né? Os pais hoje trabalham muito, os pais não têm diálogo, os pais colocam, né, a tecnologia, como diz o Nelson ali, né, para cuidar do seu filho. O menino está ali com o celular, 2 aninhos, ele sabe fazer tudo no celular. E eu, por exemplo, o meu mal sei pegar, né? No celular direito, faço alguma coisinha, mas a criança sabe tudo. Mas isso é bom até que ponto, né? Aí gera ansiedade, porque ele quer rapidinho, ele não quer esperar, ele não tem a paciência. Então, os pais têm que, esse é um olhar, né, que precisa ter. Precisamos ter um olhar na espiritualidade, nos nossos compromissos, né? E o que mais que Exatamente, a gente pode falar sobre ansiedade e criança, né? é verdade. Tem muito assunto, são temas cada vez mais relevantes. E eu estou até lendo aqui uma pergunta do Marco, que eu vou ler aqui para todo mundo. Eu não sei botar na tela. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela, porque você É para mim só é tudo clicar em novidade. cima. Só clicar em cima. Ah, tá aí. Olha que maravilha. Viu a minha dificuldade com tecnologia? É só clicar em cima. Vamos lá, pergunta do Marcos. A ansiedade nos irmãos que estão reencarnando no século XX pode ter a ver com a possibilidade de saberem antes de reencarnar que as chances de ficarem na Terra está acabando? Olha, Marcos, boa pergunta. Eu vou me arriscar a responder aqui na base do achismo, tá? Eu acredito que pode ser que sim, como pode ser que não. Olha que a resposta boa. Por duas questões. O véu do esquecimento não vem à toa. Exatamente para nos blindar de certas percepções e questões, não só do plano físico, não, desculpa, do plano espiritual, da nossa vivência no plano espiritual, mas principalmente também do nosso passado espiritual, de outras encarnações, e esse nosso eu que vem sendo construído até o momento dessa encarnação, onde nós encarnamos aqui e é formada uma nova personalidade dentro desse organismo físico, com essa família, com esse meio, e a gente carrega ali e traz a nossa herança espiritual. Bom, se isso pode gerar uma ansiedade, olha, a nível consciente, eu diria que não, exatamente por causa do véu do esquecimento. Porém, a nível de sentimento, de alguma forma, se isso pode gerar alguma pressão,
Talvez. Por isso que eu não sei responder diretamente, que é uma pergunta difícil. Não sei, para mim é difícil. Você pode me ajudar nessa, Inês? Ou Mas eu concordo com você. Alguns espíritos encarnados, eles têm a noção, né, de que é a última chance, mas a maioria não tem. Olha, meus irmãos, a Terra, dividida em três partes, 2/3 dela não vão para a regeneração. E, consequentemente, então, nós podemos então raciocinar aí que a maioria não sabe, né, dessa chance de ficar ou não. Por isso nós trabalhamos tanto a divulgação da doutrina, né, e nós sabemos que, olha, em pleno século XXI, em pleno último período de transição planetária, nós estamos no quarto período, porque os períodos de evolução são de 50 em 50, né? Esse último começou aqui em 2019, 2020, né? E é o último período, é o quarto período da transição. Isso, transição, nós sabemos, né? É um período que vai modificando até chegar no momento da regeneração. Mas poucos sabem dessa realidade que nós vivenciamos. Daí também, ótima pergunta do Marcos, porque vem aí muitos acessos, né, até nós de ansiedade, porque nós não sabemos muitas vezes de onde vem essa ansiedade, e vem da nossa espiritualidade, justamente por essa condição planetária, condição das energias que estão circulando, né? E nós sabemos que esse ano de 2023, não estou fazendo nenhuma astrologia, não é isso, mas nós sabemos que as energias no planeta, né, devido a guerras, devido às várias modificações econômicas que advêm, né, dessa parte, então a gente começa a vibrar negativo e gera aí sim ansiedade, né? Tem a ver. Então, de uma certa forma, eles não sabem, muitos não sabem, mas estão tendo ansiedade, né? Então, a resposta do Nelson, a meu ver, está bem adequada, porque pode e não pode também. Nós estamos aí, né, concitando as pessoas a estudarem o livro dos Espíritos, estudar a doutrina, adentrar esse mundo para que possam viver melhor, né, nessas crises que a gente tem, né, porque nós temos, sim, todo momento. Eu falo assim, eu falo para a médium, é assim, né, o médium começa a reclamar, eu tô assim, eu tô assado, eu tô ansioso, eu tô isso, tô aquilo, eu falo assim, vai ficar pior. Aí a pessoa me olha, não vai melhorar? Não vai, porque à medida que nós alcançamos, olha, gente, bem o que eu estou falando, alcançamos um grau de evolução, nós cobramos mais de nós queremos algo melhor e nós estamos vivenciando muitas vezes algo que não nos satisfaz, né? Dentro de uma conjectura assim, econômica, tudo, né? Nós ainda vivenciamos muita violência no mundo. Então, se o planeta está em transição, é porque nós estamos em transição. Então, gera aí a ansiedade, mesmo sabendo ou não, né? e o interessante, É assim. exatamente, interessante que você falou, porque essa busca é uma busca coletiva, da questão espiritual. E esquece aqui, gente, o universo da doutrina espírita, tá? Claro que nós somos espíritas e divulgamos aquilo que nós acreditamos, e sejam todos bem-vindos, aqueles que de alguma forma simpatizam e respondem os seus questionamentos. Porém, quando a gente vai ampliar um pouco a nível mundial, a nível global, a gente percebe. Espera aí um minutinho. Obrigado, Marcos, agradecendo. De nada, Marcos. A gente percebe que, de alguma forma, o mundo inteiro está se voltando, se debruçando cada vez mais para esses aspectos dentro de cada doutrina, de cada religião, de cada concepção diferenciada. Mas por que estão buscando? Esse é o X da questão. Estão buscando exatamente por questões como essa que vem a galope, esse processo de ansiedade num todo, questões como síndrome do pânico, como depressão e tantas outras enfermidades da alma que vêm cada vez mais gradativamente aumentando de uma maneira global. Então a gente percebe esse movimento também, fazendo o link agora
nessa conversa, e a pergunta do Marcos também, esse movimento que vem cada vez mais, fechando esse ciclo do mundo de prova e expiação, entrando no mundo de regeneração, como é que nós nos movimentamos enquanto seres humanos aqui encarnados, sendo espírita ou não sendo espírita, porque aqui a gente não está falando de espiritismo. Claro que, atenção, eu vou repetir, e eu digo por mim, claro, a doutrina espírita, para mim, me traz muitas respostas a esse nível. Para quem se interessa por toda essa questão, há muita literatura, Manuel Filomeno de Miranda, e tantos outros. É que me veio aqui o nome na cabeça, o Transição Planetária, que é um dos livros Uhum. psicografados por Divaldo Franco, demonstrando exatamente esse momento, esse processo do mundo, essa evolução que o mundo vem fazendo e como nós, espíritos, nos enquadramos nesse processo, nessa encarnação, nessa vivência, nesse momento. Gente, a gente não está aqui por acaso, à toa, caiu de paraquedas. A gente poderia ter encarnado há 200, 300 anos atrás, que pode ter sido o que a gente encarnou, como a gente poderia ter encarnado há 500 anos na frente. E se a gente está vivenciando tudo isso aqui, de alguma forma, esse rebuliço, todas essas modificações que vêm acontecendo, não é por acaso. Isso que a Inês compartilhou conosco, que eu também compartilho de alguma forma, um momento muito complicado de pandemia, que me mexeu, que balançou, não foi por acaso. A gente poderia ter desencarnado 2, 3 anos antes ou ter encarnado já depois, porque talvez essas crianças que estão encarnando agora não vão pegar esse estresse, essa fase, o que mexeu conosco. Então, esse mexer, o nada é por acaso, se aplica exatamente aí. Não foi azar, não foi o X e o Y, Z. Quando a gente entende verdadeiramente que nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai, a gente consegue, de alguma forma, ir percebendo racionalmente, tá, gente? Racionalmente o encaixe do quebra-cabeça. A gente vai conseguindo perceber como é que as coisas acontecem e como é que a gente faz parte dessa engrenagem também. E é importante a gente observar, né, da responsabilidade. Nós encarnamos aqui, estamos trabalhando a doutrina espírita, consequentemente, nós trabalhamos naquilo que nós vivenciamos, que nós acreditamos, e num período de transição. Né? Se nós estamos aqui numa live, né, para falar de Joana de Ângeles, que Joana de Ângeles também trabalhou no plano espiritual para desenvolver esses aspectos da parte psicológica, da terapia, né? É para nos ajudar. Olha só como que é maravilhoso, a espiritualidade trabalha, né? O tempo todo para nos auxiliar. Aí não adianta você ficar de braços cruzados, olhos fechados para a realidade, né? Aí não tem evolução, né? E a responsabilidade de uma espírita hoje é o conhecimento e é levar, compartilhar o seu conhecimento até as pessoas para que elas não sofram tanto, porque essa ansiedade está aí, gente, latente por todos os lados. Então, é nossa responsabilidade, sim, porque se nós estamos no quarto período, que é o último período da transição, que após esse período, já começa o mundo da regeneração. Então, se você nasceu espírita nesse período, gente, não desprezando, vamos falar assim, igual o Nelson falou, que é o correto, né? Não falando assim, se você tem espiritualidade para ajudar, para ser fraterno, para compartilhar espiritualidade neste momento, para entender, né? Para estar ali divulgando esses temas importantes, o Evangelho de Jesus. Gente, é responsabilidade que deve ser levada assim, ó, com muito carinho, e também é a misericórdia divina, né, trabalhando entre nós. Então, essa pergunta do Marcos, ela veio assim, atingir um ponto importantíssimo nesse trabalho de hoje, porque as pessoas estão ainda desnorteadas por falta de conhecimento, né? Então, aqueles que buscam, né, aqueles que estão buscando, eles, de uma certa forma, vão estar entendendo e se melhorando, essa parte vai se melhorando, e é nossa responsabilidade. Olha a palavra aí, responsabilidade, né, Nelson? Exatamente. E me lembrou agora, tudo isso que você está falando, Inês, voltando não, a gente ainda está no tema, né, de ansiedade, e uma chamada de atenção, um auxílio aqui que a Joana nos traz,
sobre essa questão do sofrimento voluntário. Joana fala muito sobre esse sofrimento voluntário, para a gente ter cuidado, porque muito dos nossos sofrimentos são desnecessários, são escolhas nossas. Vamos dar um exemplo aqui, nesse contexto de ansiedade? A preocupação, mas a preocupação constante com o futuro, nesse aspecto da ansiedade. Como é que acontece isso? Como é que esse dinamismo? Vamos primeiro só pegar a palavra e desmentir. Preocupação, a preocupação, se ocupar hoje com algo de amanhã, com algo do futuro. E às vezes acontece aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente está, de alguma forma, se conectando com o futuro, né? Mas muitas das vezes nem passa perto daquilo e a gente gasta uma energia enorme se preocupando, ao invés de vivenciar o hoje, gerando ansiedade, preocupado com o que vai acontecer amanhã. É claro que, atenção, pessoal, preocupação é diferente do que planejamento, tá? Planejamento é uma coisa. Agora, se preocupar nesse sentido excessivo, que vai, de alguma forma, nos provocando essa ansiedade, mexendo conosco na negativa, como é que eu posso dizer? Essa energia, eu não consigo explicar de outra forma, essa energia que ao invés, a energia mesma, tá, gente? Ao invés de nós investirmos em nós estamos desperdiçando, projetando algo no futuro que não necessariamente vai. E aí que eu faço o link exatamente direto com essa que o Jonas nos fala, que é os tais sofrimentos voluntários. Pergunta, será que a gente não está sofrendo de alguma forma, sendo ansioso, expectante com algo, desnecessariamente? Fica a pergunta para gente pensar. Deixa eu. Peraí, tem Nelson, aqui tem uma. uma pergunta aí da Ah, Elizabeth Viana. Coloca ela para nós. eu vou ler para vocês. Elizabeth, estou em crise de hipertensão devido à ansiedade. Sou também médium, esponja e por isso essa ansiedade. Peço a ajuda de vocês. Responde para a gente, Inês, por favor. Olha, eu vou me contextualizar, Elizabeth, exatamente, né, com a Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, né? E ela fala assim, né, que o distúrbio da ansiedade é a liberação dos dramas íntimos que está lá no nosso inconsciente profundo, né? Então, afeta o nosso emocional. Então, primeiramente, o que eu digo para você analisar, né, tudo que está ao seu redor, a sua existência, então isso está em você. Primeiro, se analisar, se conhecer, né? Aí depois a Joana fala assim: o paciente responsável pelo distúrbio psicológico deve compreender a finalidade da sua existência corporal, instrumentalizando-se com segurança para trabalhar, adaptando-se ao esquema de saúde e de paz. Então, vem exatamente nesse conselho, vamos dizer assim, que eu estou te falando. Analise, conheça-se, veja o contexto em que você vive, né? Veja que se é aquilo que traz a sua ansiedade venha do seu passado, venha ao seu entorno, então você primeiro se analise, se interiorize, né? Procure a sua espiritualidade, né? E para isso a Joana fala assim, ó, leituras edificantes para renovação mental, emocional, técnicas de yoga ou relaxamento, ou né, disciplinar a vontade, o sistema nervoso. Então, são esses recursos que ela nos direciona, né? E não esquecer meditação, né? Trabalhar o seu bem-estar, olhar para você, né? Você precisa parar, você precisa respirar, você precisa estar mais só, você precisa é, estar em locais assim. Às vezes você está fazendo algo que está, né? Você diz que é a médium esponja, né? Então, tem que saber trabalhar a sua espiritualidade. Então, vamos estudar isso dentro da sua casa de oração e vamos trabalhar para se blindar ali, né? Não só buscar, né? Porque em determinado momento
A gente vai buscando tanto do outro e não tem nada mais para oferecer, porque a gente tem que saber, né, transpor essa energia, né? Chegou e vamos respirar fundo, isso não é meu. Então, você tem aí uma educação mediúnica que precisa ser trabalhada. Você precisa pensar no seu bem-estar, né? Então, esse amor ao próximo, compaixão, caridade, também deve ter em relação a si mesmo, né? Isso, gente, eu tô aqui parafraseando a Joana de Ângeles, que ele fala, né? Que ela fala no livro Conflitos Existenciais. Estou ali tirando dela, mas é o que eu quero transmitir para você, Elizabeth. Então, vê o seu entorno, vê aquilo que traz na sua bagagem espiritual, porque nós temos nossos dramas passados, nossas tramas vivenciadas, que às vezes foram conflituosos e não foram, né? Aliás, não foram mesmo, nenhum de nós viemos para esse plano tudo certinho, né? Porque a gente está no plano de provas e expiações, e em determinado momento, isso vai aflorar em nós. Aí você disse assim, ó, estou com crise de hipertensão, então, cuidar da saúde emocional e física tem que ser uma prioridade. Você é médium esponja, mas não joga tudo isso ali, não, né? Se você tira do outro a enfermidade, faz sua prece e se limpa, né? E pede, ó, isso não é meu, você tem que trabalhar a sua mente nesse sentido, porque tem que ter amor por si próprio, compaixão por si. Então, meditação, ler, a mente comanda, né, Nelson? O pensamento comanda tudo, né? Então, pensa coisas positivas, vai estar em meio à natureza, se coloque como um ser, né, criado, né, por Deus em perfeita harmonia. Coloque. Será que sou eu? Inês, está aí? Tá me ouvindo? Eu acho que a Inês caiu, gente. Espero que seja ela, não seja eu, não sei. Aí, Inês? Opa, oi, voltou. Toquinho. Não sabia se Voltou. era eu. Eu não sei se você Não, falou eu acho que sozinho, é aqui. É. travou. Olha, adorei a sua. Desculpa, terminou não, porque agora Não, eu acho que eu cortou. terminei. Pode, tranquilo. Eu vou aqui puxar, dar continuidade a isso tudo que você falou, assina embaixo, tentar auxiliar aqui, responder a Elizabeth com o questionamento dela. Tem algumas questões aqui que eu vou até me alongar um pouco. Primeiro, essa questão da mediunidade, como a própria Inês falou, da educação mediúnica. Tá? Se de alguma forma, Elizabeth, isso está te abalando, mexendo com você no seu dia a dia, o primeiro passo é buscar o conhecimento, tá? É trabalhar essa mediunidade, é buscar conhecimento, que esse conhecimento que você vai saber minimamente ajustar o seu dia a dia para que isso não te perturbe na sua caminhada, no seu trabalho, na sua vida familiar, nos seus afazeres, aquilo que você tem que fazer para a sua vida. Então, minimamente, controlar, saber lidar com a sua mediunidade, que eu não sei de que forma ela se manifesta, mas sim, todos nós somos médios, sim, somos mais ou menos sensíveis, e o mínimo que eu sempre falo é, gente, vamos se educar, vamos estudar, vamos entender para não sofrer. Ponto. A partir daí, e esse é um processo muito natural, onde a gente vai buscar esse tipo de informação, onde a gente vai fazer um curso, vai buscar se aprofundar mais na questão da mediunidade, naturalmente ou consequentemente, isso pode acontecer da gente trabalhar mediunicamente num centro espírita, por exemplo, aonde a gente vai poder ali, de certa forma, canalizar, administrar, direcionar a nossa mediunidade da melhor forma em pró no auxílio no próximo, como Jesus nos ensinou, que é a mediunidade com Jesus, que essa é a proposta, ok? Mas, voltando, o importante hoje, eu acredito que o que aflige a Elizabeth deve ser exatamente esse momento que ela está vivenciando. Então, eu diria a informação mediúnica, educação mediúnica, sem dúvida nenhuma, e todos esses pontos que auxiliam com certeza, como a Inês falou, que eu tinha até já anotado aqui, que eu sempre tenho uma colinha, tá, gente? Aqui para me orientar mais ou menos. E eu até apontei aqui e recomendo para a Elizabeth, quem quiser anotar também. Pontos como, por exemplo, que podem nos auxiliar, as técnicas nesse processo de ansiedade. Não só a Elizabeth, todos nós. Autoconhecimento. Eu já vou falar mais sobre autoconhecimento
já já, mas primeiro, o autoconhecimento, já já me aprofundo. Como a Inês falou, meditação auxilia demais, auxilia demais. Leituras edificantes, buscar trazer para a nossa vida algo além só do que notícia ruim que a gente vê na televisão. E se a gente ligar a televisão, é difícil ter um programa edificante, vai ter coisa negativa, vibração negativa. Então, buscar trazer um pouco de luz para a nossa vida através de leituras bonitas, coisas que mexam conosco, que extraem o melhor de nós, como, por exemplo, Joana de Ângeles. Está aí. Somos suspeitos para falar, mas recomendo firmemente. A oração, a prática da oração. Pessoal, a gente ora muito pouco, e quando ora está preocupado, quase que aquela coisa automatizada, é fazer o Pai Nosso, Ave Maria, pronto, já acabou, já dormi, pronto, já acordei e vou embora. É se conectar com o alto, com o Pai, com a espiritualidade de luz, com o teu mentor. Vamos se conectar mais com o nosso mentor, a gente se conecta muito pouco. Pessoal, vamos usar e abusar, no bom sentido, ele está aí encarregado para tomar conta de nós. Esse é o trabalho dele, então vamos abusar, entre aspas, tá, gente? E se conectar mais com ele nesse sentido proativo, nesse sentido que vai nos auxiliar essa troca. Vigiar pensamentos. Vamos vigiar os pensamentos que voam, que chegam e saem, mas vamos substituir quando a gente percebe que esse pensamento não é legal. Então, vigia o pensamento e substitui por pensamentos mais bonitos, coisas que nos fazem bem, que vão trazer uma melhor vibração, e mediunicamente vão aproximar e trazer espíritos com uma vibração mais melhor do que outros, que vão vir de acordo com o nosso pensamento. Aí tem a parte do corpo também, exercício físico. Importantíssimo nesse processo também de ansiedade, porque através do exercício físico vai mexer lá dentro com endorfina, noradrenalina. Isso tudo estimula também não só mente, espírito, tá? O corpo também é importante. É importante também a gente separar e dar tempo para, de alguma forma, ter o nosso momento de lazer, curtir a vida, aproveitar aquilo que a gente gosta. Não é aquilo que está na moda no Instagram, aí no mundo, que está todo mundo dizendo não. Aquilo que faz sentido para você. Pode ser parecer uma besteira, mas aquele momento, e pode ser 5 minutos por semana, mas se dá tempo. Buscar dormir o suficiente. Não dormir demais, mas não dormir de menos. Também nessa produção orgânica também vai auxiliar demais esse processo. E principalmente se entender, se amar. Isso é muito importante. Que a gente se ama muito pouco, aí a gente está, às vezes, muito preocupado em amar o mundo, mas como nos disse o Mestre Jesus, ele não é um mestre à toa, amai o próximo como a ti mesmo. E vou frisar, como a ti mesmo. A gente só ama alguém, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Eu tenho que me amar primeiro, para assim, amando-me, me amando, nem sei se eu falei besteira agora, me amando, eu vou poder reproduzir, multiplicar esse amor que hoje eu tenho, que hoje eu estou elaborando, que hoje eu estou crescendo, que hoje eu estou construindo. É um processo de construção, de vigília íntima, interno. É aos pouquinhos, gente. Mas só depende de nós. Tá bom? Elizabeth, tomara que eu tenha respondido. E já já eu falo sobre autoconhecimento, mas eu vou passar a palavra para Inês agora e vou ler já aqui uns outros comentários que surgiram. O Marcos parece que fez uma outra pergunta aí, bastante interessante. Olha lá. Lê para a gente, Inês, por favor, essa, que eu vou beber uma água. A preocupação excessiva do futuro, causando a ansiedade, podemos dizer que tem como uma das causas a falta de religiosidade das crianças e jovens, no sentido de acreditar nos desígnios de Deus. Boa pergunta. Ótimo questionamento, porque nós vivenciamos aí famílias inteiras, né? Totalmente desvinculada. Eu nem falo religiosidade, espiritualidade, né? Porque religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. E nós devemos aí caminhar, né, para a nossa espiritualidade. E nós sabemos, né? Nós vivenciamos que os jovens estão assim muito desvinculados dessa parte e a questão é na família mesmo, né? É a família, é a sociedade e
adentrando aí também o processo espiritual do planeta, né? Planetário mesmo, essas vibrações que chegam até nós, pensa, gente, quais são os mais atacados? Observem as crianças e os jovens. E todos podem buscar estudar sobre essa questão. Por que, que as crianças e os jovens estão sendo atacados muito espiritualmente? Eu conheço, né, eu estou passando assim, com uma amiga minha, né, de escola, a jovem de 13 anos, gente, com ideação suicida, não tem motivação, não tem. Linda, maravilhosa, é uma menina assim, se for para passarela, é uma modelo perfeita, desenhada, maravilhosa. E ela com ideação suicida, né? Inclusive nós estamos fazendo o tratamento dela, né? E a mãe desesperada, porque em 60 dias, gente, em 60 dias ela tentou cortar o pulso 2 vezes. E assim, tá fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, ela e a família. Mas, né? E a família, assim, durante a pandemia, gente, eu vou falar assim bem por cima, né? Porque não vou adentrar a vida da família e tudo. Mas, assim, para ilustrar essa questão que o Marcos nos passou, então, a família, durante a pandemia, abandonou, simplesmente abandonou a questão espiritual. Então, largou a casa espírita, né, e ficou em casa. Ali as crianças, a mãe trabalhando exageradamente, o pai trabalhando, e as crianças dentro de casa, né, assim, só no virtual, tudo virtual, tudo, né? E de repente, né, agora em 2022 aconteceu isso com essa menina, né, essa criança, né, de 13 anos. Então, a gente, como a gente faz o tratamento, a gente está acostumado a fazer, a gente sabe que é uma obsessão fortíssima, inclusive eu estou na frente desse tratamento com ela, não desprezando ali o tratamento psicológico e psiquiátrico de toda a família, mas o negócio está ali, na falta do cultivo da espiritualidade. E o que acontece? Nesse momento de transição, nós devemos saber, né, que as forças malévolas, né, e estão em conflito com as forças do bem, né? Então, se elas estão em conflitos, aqueles que estão mais vulneráveis, eles são atacados, né? E nós sabemos, há um tempo atrás, suicidava, né? Tentava suicídio, aquela pessoa assim mais madura, né? Assim, não, hoje são as crianças, gente, para vocês verem a falência da nossa sociedade em questão de espiritualidade, né? Porque religiosidade é importante, é quando você segue uma doutrina, né? Mas vamos falar no âmbito maior. Nós somos seres espirituais e devemos tratar, né? Nos tratar nossas crianças, nossos entes queridos, nossa família, também dessa forma, porque a gente traz uma bagagem espiritual. E esse estudo todinho que nós estamos aqui, eu, Nelson, né, trabalhando, a ansiedade, ela vai focar nisso, vem em nós essa espiritualidade que nós precisamos compreender para ter menos crises de ansiedade. Então, é exatamente isso. Eles se preocupam com o futuro, mas eles não têm chão, eles não têm alicerce. As crianças não têm esse alicerce, estão desprovidas disso, porque o adulto deixou também, né? Então, esse é um momento difícil que nós estamos vivenciando. Então, quando aconteceu isso com essa família, a gente socorreu, está socorrendo, está em tratamento, e eu falei para a mãe, corre para a casa de oração, evangelização no lar. Olha para vocês verem, a pessoa assim é muito íntima minha, né? Eu não citando o nome, não tem problema, mas ela foi fazer o evangelho no lar. São duas crianças, uma de 15, uma de 13, a menina de 13, o pai e a mãe. E o pai chamou, nós precisamos. Talvez não tenha falado de uma forma assim correta, apelou. Eu não sou obrigada, eu não quero. Então, ela já está em um processo assim difícil, né? Então, durante o evangelho, fizeram o evangelho, a menina foi para o quarto, conseguiu uma lâmina e foi se cortar. Só para vocês terem uma noção que é o assédio espiritual
Então, eu a disciplina mediúnica, a gente tem que lembrar que nós somos Inês, isso, de ter essa crença, essa espiritualidade, assim, cuidada. Aí vai para nós. Inês, cortou um pouquinho agora no final. Tá me ouvindo? Você agora, Tá picotando. Tá me ouvindo bem? estou te ouvindo. Pronto. Pode. Vou seguir então aqui, mas foi sensacional esse exemplo que você deu. Eu acho que exemplifica bem as realidades entre quatro paredes, que às vezes a gente não vê ou só tem acesso muito esporadicamente através de uma notícia de jornal, uma coisa aqui, outra ali, mas como tudo isso está interferindo nas famílias como um todo, às vezes a medidas, questões de profunda complexidade, e esse exemplo vem bem a calhar no sentido para a gente entender e nos entender um pouco como é que a gente está vivenciando isso. E claro, a ideia aqui não é ficar chutando cachorro morto, que eu gosto de falar, brincadeira. O sentido aqui sempre é a gente buscar algum auxílio para nós e também, se possível, auxiliar esses que estão ao nosso entorno. Porque, de alguma maneira, se hoje a gente tem algum tipo de conhecimento, e seja qual for, não precisa ser grande estudioso, mas se a gente já consegue compreender algo e tem ferramentas para auxiliar o próximo, esse nosso vizinho, esse nosso parente, aquele amigo, colega do trabalho, a gente às vezes pode sim, sem falar de religião, de espiritualidade, não precisa nem falar de Jesus, mas a gente pode sim ir de encontro e tentar ali colocar uma semente, falar alguma coisa, aliviar um pouco, consolar um pouco, às vezes aquela pressão, aquele questionamento que a pessoa vem vivenciando naquele instante. Então, acho que a gente tem sim, como a Inês disse ainda há pouco, essa responsabilidade também de querer e poder auxiliar esses irmãos que estão ao nosso redor. E já embalando aqui, deixa eu tirar a pergunta do Marcos. A Elizabeth só falou gratidão pela resposta. Nada, Elizabeth, é um prazer. Isso aqui todos juntos, estamos todos juntos aprendendo. Eu quero falar sobre o autoconhecimento, que eu acredito que de todas essas ferramentas aqui que a gente falou, é uma que Joana de Ângeles bate demais nessa tecla, não só para a ansiedade, mas para o nosso crescimento, enquanto espíritos que somos, que estamos aqui para isso. E essa história de autoconhecimento é uma palavra já muito batida, mas é sempre bom a gente lembrar e tentar realizar, praticar essa questão. O que é autoconhecimento? O autoconhecimento é enxergar, é nos enxergar. Mas não é só enxergar o lado bom, não, tá, gente? É enxergar o lado ruim também. Enxergar verdadeiramente o que nós somos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer. É tentar enxergar o nosso lado luz, mas também o nosso lado sombra. Enxergar as nossas virtudes, enxergar as nossas conquistas, enxergar os nossos valores, mas enxergar também as nossas mazelas. Enxergar também aquilo que a gente tem que aprender, aquelas questões negativas que estão aí dentro, que a gente sabe e finge que não vê, às vezes, e bota para debaixo do tapete. Primeiro, a gente tem que enxergar. O autoconhecimento é o seguinte: não é só ver. Primeiro, vai ver lá direitinho como é que nós somos, nos enxergamos mais ou menos, deu para pescar uma coisa aqui, outra coisa lá. Ok. O que a gente faz com isso? Vamos trabalhar. Mas trabalhar para quê? Para o nosso benefício é nos trabalhar, para a nossa alegria, para a nossa melhora, para a nossa felicidade. Aos poucos ir nos direcionando com as nossas escolhas, os nossos caminhos, durante o nosso caminho, a nossa caminhada, é isso que eu queria dizer, durante a nossa caminhada, e inclinando um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, fazendo a nossa caminhada a partir do momento que nós conseguimos nos enxergar e nos identificar. E o autoconhecimento, gente, não é só uma proposta aleatória para a gente pegar um livro de Joana de Anjos. Aliás, tem um livro dela que se chama Autoconhecimento. E ler e falar, pronto, já li o livro Autoconhecimento, já estou conhecendo todo, já sei tudo sobre mim, já peguei as técnicas. Pessoal, autoconhecimento é uma proposta para a vida. Não é só um momento, não é só um livro. Não é só um instante que, sim, é claro que vai nos ajudar, por exemplo, a meditação, um ambiente tranquilo, com uma música, buscar entrar em contato com si.
sem dúvida, isso tudo auxilia, mas esse processo dessa busca que é o mais importante. Essa prática é trazer esse novo hábito que é saudável para a nossa vida. E que hábito é esse? É trazer esses questionamentos, como eu falei lá no início. Será que eu sou ansioso? Eu sou ansiosa? Eu me vejo ansioso, eu me vejo assim, eu me vejo assado. Tem algum sinal desses que a gente falou? Os sinais que, de alguma forma, estão mostrando essa ansiedade patológica, essa ansiedade negativa para a nossa vida? O que está acontecendo comigo? O que está mexendo aqui dentro? Como é que eu posso buscar esse equilíbrio, buscar essa harmonia frente aos desafios da nossa vida? Pessoal, todo mundo tem desafio, não é exclusividade tua, nem do Nelson, nem da Maria Inês. Todo mundo aqui tem dificuldade, em maior e menor grau. Isso também é muito subjetivo, porque às vezes a minha dificuldade, a Maria Inês tira de letra e vice-versa, porque a gente está em momentos diferentes. Estamos todos encarnados juntos nesse planeta, mas estamos em timings diferentes, em momentos diferentes também. Então, o que bate para mim não bate para você e vice-versa. E assim a gente vai crescendo junto, colaborando um com o outro. O importante é a gente buscar criar novos hábitos para a nossa vida. Esse hábito de quê? De olhar aqui para dentro, que ninguém nos ensinou. O mundo aí fora, a escola, todos os nossos pais, os nossos avós, nos ensinam a olhar o que está fora, mas muito pouco o que está aqui dentro. E a gente não tem tempo, porque a gente tem uma vida muito agitada, tem agenda cheia. Eu aconselho sempre, vou aconselhar vocês agora, tá com a agenda cheia? Arruma um tempinho aí, ó, anota, bota na agenda. Tempo para mim. Tempo para mim. Bota aí 5 minutos diariamente. Se dê prioridade. Separa 5 minutos de 24 horas. Será que é tão difícil assim? E que às vezes quando a gente tenta fazer os 5 minutos, é difícil demais parar um pouco, desacelerar, puxar o freio de mão e olhar para si. Por quê? Porque a gente não tem um hábito, não tem um costume. É mais fácil se entorpecer com o mundo lá de fora, de estar aí vivendo um mundão e não olhar aqui para dentro. Tenta fazer experiência, gente. Dá para fazer. Dependendo do caso, se você tiver condições, se possível, buscar uma ajuda profissional que possa te auxiliar nessa caminhada, nessa busca da questão da ansiedade, melhor ainda. Mas se não der também, para um pouco. Ou independente do auxílio do profissional, vamos parar um pouco e olhar um pouco para a gente. Passo a palavra para vocês. Não, o Nelson falou tudo agora, gente. Nós temos que olhar ao nosso entorno, nos valorizar, né? Eu não sei quanto tempo aí, Nelson, você vai. Já tem 1h07 que nós estamos conversando. E eu tô amando, né? Mas a gente tem que ver também, né? Que o tempo já tá se É o seu, esgotando. senhora, é o seu compromisso. Se você quiser, a gente pode encerrar. Eu deixo muito natural. A gente vai. Claro que assim, depois de uma hora, normalmente costuma ficar mais cansativo para as pessoas, mas conforme o Sim. papo vai seguindo. No máximo, estourando 2 horas, mas menos do que isso, daqui a Nossa, pouco a gente já encerra e já é. deu. Não, eu tenho assim só agradecer esse momento, né? Porque foi de aprendizado, é a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Já conheço o Nelson, que faz trabalho para nós, né? Faz umas palestras lindas, maravilhosas, que o pessoal ama, meu público ama, né? O pessoal da Casa Geração ama o Nelson. E realmente é uma coisa assim que ele traz para nós acessibilidade ao conhecimento, né? E espiritualidade junto à psicologia, que é ali, né? Formalizando é a Joana de Ângeles trabalhando ali e nós tentando, vamos dizer assim, deixar isso para todo mundo, né? Que a gente precisa divulgar esse trabalho. Então, eu sou feliz por estar aqui e quando tiver oportunidade, né, gostaria de estar novamente, porque eu amei esse formato, a gente está conversando, eu gostei muito, viu? Exatamente. Essa é a ideia do bate-papo, a gente está aqui trocando, porque são essas conversas que eu acho que muita gente que está aqui conosco, algumas pessoas estão vivo e depois a gente vê ali pelas visualizações e também recebemos alguns comentários, as pessoas perguntam, falam, como a gente teve aqui alguma interação, vê que isso balança e mexe conosco, e é bom porque a gente está aqui compartilhando informação, porque a gente vai aprendendo todos nós, uns com os outros, e claro, com o Joana principalmente, que é o foco aqui sempre do nosso bate-papo. Mas antes de encerrar, eu queria falar mais uma coisinha aqui sobre um ponto aqui que eu coloquei, que eu acho que é importante sobre a ansiedade,
que é o questionamento de qual é o problema verdadeiro da ansiedade. Essa ansiedade patológica, essa ansiedade negativa, que verdade verdadeira, fazendo aqui uma brincadeira, verdade verdadeira, a ansiedade não é bem o problema. A ansiedade é só uma consequência natural de algo que não está muito legal aqui dentro. A questão, o foco não é a ansiedade em si, mas o que provoca ela. A ansiedade é quase como se fosse uma ponta do iceberg que aparece ali de alguma forma, se manifesta de alguma maneira, para a gente olhar para onde? Lá para o fundo, para nós, e começar a se questionar um pouco. Às vezes essa ansiedade pode ser um ponto de uma somatização, quando o nosso corpo está falando conosco e dizendo, gente, para um pouquinho, calma aí, dá uma atenção aqui para mim. O processo da somatização e a ansiedade pode ser colocado como um aspecto desse também, é para nos chamar a atenção. A ansiedade é só mais um movimento para mostrar que é algo aqui dentro que não está muito, digamos, harmonizado, não está muito equilibrado. E essa é a busca do nosso equilíbrio. E para fechar, eu separei aqui um trechinho da Joana, que ela fala um pouco sobre esse processo de sentimentos, de harmonia, de pensamentos. Muito rapidamente eu quero compartilhar com vocês, tem tudo a ver com somatização. Joana nos fala o seguinte: quando a mente elabora ódio, conflito, ressentimentos, lançamos dardos mentais para as nossas células, degenerando-as e dando origem a tumores cancerígenos. Isso que a Joana fala é a medicina espiritual, que a gente está indo de encontro, caminhando muito vagarosamente, mas já há avanços a nível, que é essa integração mente-corpo, espírito-corpo. O que a gente produz no nosso universo íntimo e expurga aqui na carne do lado de fora através de uma doença ou através de uma ansiedade. Então, como o nosso tema hoje aqui, a ansiedade, vamos focar em nós, porque esse é o caminho da nossa melhora, da nossa caminhada, da nossa evolução, da nossa autonomia nessa busca rumo à perfeição que a gente chega lá. Estamos longe ainda, mas a gente chega lá mais cedo ou mais tarde. Tá bom? Pessoal, desculpa, mas quer falar mais alguma coisa? A Tereza parece que colocou um recadinho. Vamos ver? Vamos Recadinho. ver. Lê para a gente, por favor, Inês. Eu vou ler então, vamos lá. Não sei se você ouviu, vamos lá. Tereza Souza nos diz: sempre tive muita ansiedade por medo do que viria, mas quando me dei conta que minhas decisões controlavam isso, passei a reagir através da oração. Perfeito. Obrigado, Tereza, por compartilhar essa sua conquista, buscando através da oração, que é uma dessas ferramentas que a gente estava colocando aqui, uma dessas técnicas, para buscar esse autocontrole, buscar equalizar um pouco esses medos que estavam provocando talvez a ansiedade. E uma das vertentes também que gera ansiedade é o medo. Tá? A gente já abordou alguns pontos aqui. O medo é um deles, o vazio existencial é outro deles. Tem várias outras questões que pode se debruçar o que gera, o que provoca ansiedade. Já que foi a deixa, eu vou só falar sobre vazio existencial então rapidamente. Ansiedade e vazio existencial. Às vezes, tá, gente? Eu não estou falando de vocês aqui, mas há pessoas, e veja se você se identifica nisso. Quando nós temos uma vida muito acelerada, com muitos compromissos, que a gente não tem tempo para nada, que a gente ocupa a cabeça demais e não tem tempo para nada, nada, nada. Por quê? Porque é mais fácil a gente se ocupar aí com o externo do que olhar aqui para dentro. É quase que um processo de fuga e se questionar o que eu quero para minha vida de verdade, o que eu estou fazendo aqui, que caminho, que direção eu quero fazer. Por não querer se dar tempo de fazer esse questionamento, porque isso vai doer e vai machucar e vai me balançar a estrutura, vai tirar o chão, a gente vai arrumando coisas para colocar na agenda e ficar aí buscando esse subterfúgio, por exemplo, e a ansiedade às vezes é um desses processos, nesse vazio existencial.
como tem também o medo do escuro, como a Teresa falou há pouco, o medo do escuro, ou o medo da morte, ou o medo daquilo que desconhecemos. Eu falei medo do escuro, que eu já vou dar um exemplo aqui. É aquela história, a gente entra num quarto escuro. Se eu não sei onde é que tem na minha frente, eu não sei se eu vou tropeçar, se eu vou cair, se tem ali não sei, alguém, um maluco, uma arma, um buraco. Agora, a partir do momento que a gente acende a luz do quarto, e como é que a gente acende a luz do quarto? São através de técnicas como essa, através do conhecimento, da informação. O medo da morte, por exemplo. Da morte, Kardec matou a morte. Acabou o medo da morte. Tem muita gente que tem medo da morte ainda, mas por opção, porque a partir do momento que a gente tem essa informação, e para quem tem o desenvolvimento mediúnico ainda, toda essa teoria que a gente lê em livro deixa de ser teoria, vira realidade. Para quem trabalha numa mesa mediúnica, isso é claro e evidente, porque acontece um processo com a própria pessoa, com nós, como nós, médiuns, trabalhando e percebendo o sentimento e tudo isso que ocorre. Então, medo, voltando ao medo, para não fugir ao raciocínio, o medo vai muito por aí. O medo também que gera essa ansiedade. Uma das fórmulas que a gente pode buscar é conhecimento, é acender a luz. Como a Teresa falou agora, acendeu a luz através da oração. Obrigado por compartilhar conosco, Teresa. O que mais, Inês? Quer falar mais alguma coisa? Eu só quero despedir-me, agradecer a todos, né, que estiveram conosco, tiveram paciência, né, e sempre que tiver oportunidade, quero estar junto aí, né, e obrigado, Nelson, por me convidar, né. Então, gente, um abraço a todos. O prazer é meu, é uma felicidade. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, que deu olá. Eu não sei se eu vou falar aqui rapidinho. Elizabeth Viana falou, boa tarde. O Marcos que colaborou conosco. A Helena Aparecida, também boa tarde. Eliana Moura. A Eliana Moura, Regina. A Zilda. Você conhece todas as amigas suas? Amigas, do grupo aqui. A Regina é minha irmã. Ah, sua irmã. Olha lá, a Regina. Prazer. A Leandra Bretas, a Virgínia, que eu acho que eu já falei o nome dela. Virgínia de Tupantiguara, amiga, irmã também aqui da Casa Geração. E a Elizabeth e o Marcos, que tiveram aqui conosco também, colaborando. Eu agradeço a todos. Espero que tenha feito sentido para a vida de vocês, como eu tenho certeza que fez para Maria Inês e para mim também. Esse estudo sempre auxilia de alguma forma. Não é só auxiliar quem está aqui assistindo, é me auxiliar, porque traz questionamentos. E esse questionamento, como eu falei, vai nos levar a algum lugar melhor. Então, eu agradeço a presença e vou convidar a Inês a fazer uma oração para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Então, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos. Rogar ao Pai toda luz, toda paz, toda proteção. E gratidão a estes momentos de estudo, de reflexão. Nós elevamos, pedimos estar juntos, todos nós, com os nossos mentores, nossos guias e protetores espirituais. Rogamos a Mãe Santíssima, rogamos a Jesus essa sempre proteção aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aos nossos irmãos em fraternidade no universo, que todos sejam atendidos através dos estudos nessas vibrações, porque através do estudo que fazemos, dessa conexão, a espiritualidade age em nós, nas nossas necessidades. E todas as ansiedades, todas as angústias, sejam agora desfeitas em nome do Mestre Jesus. E que assim seja. Que assim seja. Inês, mais uma vez, obrigado. Tem um pessoal aqui agradecendo também. Não tem mais ninguém agradecendo, fui eu que li errado. Gratidão pela resposta. Eu vi gratidão, achei que estava agradecendo. Mas obrigado para quem A teve. Eliana lá. Agora a Eliana agradeceu. Eliana, abraço. Eliana, um abraço. A Eliana é de Centralina, Minas Gerais, viu? Olha, Centralina, nem sei onde é que é, mas
Centralina, onde é que fica? Fica perto de... É pertinho aqui de Uberlândia, Ah, Tupaciguara. do Uberlândia eu sei mais ou menos onde é que é. Ok. Então, Diana, obrigado por estar conosco. Todos que estiveram aqui até agora, e esses que vão assistir também depois, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai ficando por aqui. A ideia é fazer o nosso bate-papo pelo menos uma vez por mês, sempre com convidados diferentes, com temas diferentes, trazendo Joana aqui para a nossa discussão, colaborando com o nosso entendimento, tá bom? Tá aqui a gente, a Tereza também. Deus abençoe vocês. Deus abençoe também, Tereza. Tudo de bom. Vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau, Marianese. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Ou boa tarde.